Então, livro de Judas, que é uma epístola só, né? Um capítulo só. Perdão, uma epístola sempre é, né? Mas é um capítulo só. E dos versículos 3 a 5, vamos ler. Diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Até aqui, palavra do Senhor. E, irmãos, o propósito aqui é um estudo. Então, eu fiz uma pesquisa na palavra de quantos textos falam sobre justamente esse momento, que é o momento da travessia do deserto, irmãos. Porque o Antigo Testamento, ele foi escrito pelo próprio Deus. Assim, há alguns que entendem, que interpretam, que no Novo Testamento tudo mudou. O Deus do Novo Testamento é um novo Deus. Mas isso não é verdade. No princípio da igreja, lá no tempo dos pais da igreja, lá no século I, no século II, havia uma pessoa, eu acho que um deles foi Marcião, tá? Eu estou buscando da memória aqui algumas coisas, mas ele dizia que era um outro Deus, e ele começou a separar as coisas. Não, aí ele só pegava o Novo Testamento. E aí ele começou a tirar livros do Novo Testamento, livros que já eram aceitos pela igreja estabelecida, né? Então ele começou a inovar. Mas a gente não tira livro nenhum, irmãos. Deus iniciou uma história, ele criou Adão e Eva, e há uma continuidade dessa história. Passa por Noé, passa depois por Abraão, os irmãos sabem, né? Eu não estou falando nenhuma novidade, mas só para a gente trazer memória isso. Depois passa por Moisés, e aí tem a travessia no deserto. E a travessia no deserto, irmãos, é algo que é falado muitas vezes no Novo Testamento. Então o Novo Testamento, ele está ligado ao Antigo, é o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus é o Deus do Novo Testamento. Há uma revelação, não quero entrar aqui em pormenores aí de escatologia, nem de teologia, nem nada, mas há uma revelação, Jesus se revela, o véu rasgou, o Senhor mudou coisas no Novo Testamento, sim, porém, há coisas que são do Antigo Testamento e essas coisas devem ser lembradas, porque durante todo o Novo Testamento essas coisas são lembradas, irmãos. Elas são ditas. E essa aqui é uma delas, que fala da travessia do deserto. E agora vamos puxar da memória, né? Acho que todos aqui já têm talvez algum tempo da palavra. Os irmãos sabem que a travessia do deserto, como é que ela foi? Ela iniciou com o Senhor agindo com braço forte, com o Senhor agindo com sobrenatural. Alguém já viu aqui o mar abrir? O mar, assim, o mar com toneladas de água, né? Alguém já viu coluna de fogo esquentando do nada? Alguém já viu maná cair? Alguém já viu uma nuvem, né, que cobre no meio do sol, que nem um guarda-sol? No ardor do sol, né? E o sol, às vezes, ele também ele queima, né? Ele machuca, né? Alguém já viu a roupa crescer no corpo? Uma sandália crescer no pé das crianças à medida? Alguém já viu a roupa não se desgastar, não ter furo, não ficar surrada e velha? Pois tudo isso o Senhor fez no tempo do deserto, irmãos. Não foi pouca coisa. E esse povo é o povo que Deus escolheu, irmãos. Deus escolheu esse povo. Deus mandou Moisés. Moisés agiu diligentemente, obedientemente,
conduziu o povo para atravessar o mar, para atravessar o deserto, e o povo, como é que se comportou, irmãos? Aqui nós vemos a repreensão já do Senhor, aqui em Judas. O Senhor repreendendo aqueles que não creram, como está aqui. Qual é uma das características desse povo aqui que a gente vê em Judas, aqui na travessia? A incredulidade, irmãos. E a gente vê aqui, ó, também, o que ele fala mais aqui nesses versículos aqui? Ele fala de batalhar pela fé. Aqui, de 3 a 5, o que ele fala? Alguns teria mais coisa, talvez, para falar, mas vamos destacar algumas. Batalhar pela fé e converter a graça em dissolução. Os irmãos sabem, nós somos salvos pela graça. Por meio da fé, isso não vem de nós, não fizemos nada, Jesus fez tudo. Mas a gente não deve converter a graça de Jesus em dissolução. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, esse é um dos textos, irmãos, que fala sobre a travessia do deserto. Vamos para outro agora, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, lá no início, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Atos capítulo 7. Versículos 35 a 43. Eu vou ler aqui. Atos 7, 35 a 43. São 4 textos, tá, irmãos? Vamos acompanhar, porque o foco todo é a travessia do deserto. Capítulo 7, versículos 35 a 43, diz assim: A esse Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Glórias a Deus, aleluia. Sabemos quem é esse profeta, irmãos, mas vamos seguindo. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram da obra das suas mãos. Mas Deus, prestem atenção, irmãos, o 42, Deus se afastou deles e os abandonou, a que servissem o exército do céu, para, como está escrito no livro dos profetas: Porventura me oferecerás vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tornastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Até aqui. Irmãos, é o mesmo retrato, sendo que Judas, aquela carta de Judas, não é o mesmo autor de Atos. Os irmãos entendem, a palavra diz que por meio de 2 ou 3 testemunhas a verdade é estabelecida. Já temos aqui 2 testemunhas diferentes, falando do mesmo fato e repreendendo o mesmo momento, o mesmo ato ali que teve, que foi a travessia do deserto. E a gente começa a ver as mesmas características, porque pelo Espírito Santo, que é um só atestador, eles, diferentes pessoas, diferentes homens de Deus testificam e dão a palavra de repreensão e exortação. Para quê? Para nos tornar sábios, irmãos. Porque nós devemos aprender a palavra de Deus para não cometer os mesmos erros.
Porque, irmãos, pensa o seguinte, são duas testemunhas, nós vamos ver mais testemunhas. Já tem duas testemunhas aqui, no caso aqui é Estevão falando, tá? O livro de Atos ainda que foi escrito não foi escrito por Estevão, mas Estevão está falando aqui. Então são duas testemunhas falando da mesma coisa, que é a repreensão da travessia do deserto. E qual foi o problema? Lembra, irmãos? Tudo que Deus fez, os sinais sobrenaturais. Talvez a gente já viu o sobrenatural, creio que alguns de vocês, talvez todos, não sei. Mas são sinais muito marcantes, irmãos. De cair maná do deserto, meio do deserto, de verter água da rocha, de roupa crescer no corpo. Esse povo foi um povo rebelde. Então não basta estar numa igreja onde o sobrenatural acontece para dizer, agora eu tô garantido. Porque esse povo retrocedeu. E a gente está lendo aqui, irmãos, não sou eu que estou dizendo, por isso que eu não quero entrar em melindres teológicos ou em pormenores. A palavra do Senhor diz do peso e das consequências de retroceder. Que esse povo, endurecendo o coração, o que aconteceu? A gente vê as consequências aqui, algumas, né? A idolatria, fizeram o bezerro. E o que Deus fez? A palavra está dizendo isso, irmãos. Deus os abandonou. Deus se afastou deles no 42 e os abandonou que servissem o exército dos céus. Será que Deus tem prazer nisso, irmãos? Vamos pensar nisso. Deus tem prazer de abandonar pessoas que ele mandou o filho. Ele já sabia que ele ia mandar o filho. Tanto que Moisés profetizou. Moisés profetizou que o filho viria. Isso a gente viu no 37. Que havia um profeta semelhante a ele que viria e que era para dar ouvidos a ele. Esse é Jesus. Então, será que Deus, que mandou o seu próprio... Alguém já mandou um filho para morrer por outros que são pecadores? Creio que não. E é uma coisa que eu nem ouso perguntar, porque é uma pergunta que nem eu quero responder. Mas Deus já mandou o filho. Deus mandou o filho dele, e será que ele tem prazer em abandonar as pessoas, irmãos? Será que ele tem prazer? Então, mas Deus os abandonou. Por quê? Pensem nisso, eles estão atravessando o deserto. Por que será que Deus abandonou eles? Aí a gente vê, olhem o comportamento, os diferentes testemunhas falando de qual era o comportamento do povo que fez com que Deus os abandonasse. Povo que viu milagres, talvez a gente já viu milagres. Talvez não tão contundentes, né, quanto esses, mas a gente já viu milagres. Povo que viu que Deus enviou uma pessoa, a um enviado ali, que foi Moisés, e nós temos a Cristo em nosso enviado. Povo que sabia por gerações anteriores, não é só porque o mar abriu. Já desde o tempo de Abraão, Isaac e Jacó, esse é o Deus deles. E esse povo, com tudo isso, abandonou a Deus. Abraçou o pecado, abraçou a idolatria e a fornicação. E Deus é uma relação, irmãos. É um relacionamento. Relacionamento é uma via de mão dupla. Então, que a gente possa estar meditando nisso, para que isso nos sirva de alertas, porque essas coisas, como a palavra diz, são figuras. Isso são figuras que servem como sombras de exemplo. São exemplos e sombras, porque o Senhor se dirige a nós, não de uma forma literal e indireta, ele fala por figuras muitas vezes. E a gente vê nos evangelhos isso muito claramente, muitos milagres literais. Jesus caminhou de fato em cima da água, né? Mas muitas vezes isso mostra coisas, são figuras do mundo espiritual também. Então o Senhor fala conosco através de figuras, também de sombras, de exemplos. E aí a gente vê algumas outras coisas aqui que eles não quiseram obedecer e acabaram abraçando a idolatria. Não quiseram dar ouvidos à palavra do Senhor e abraçaram a idolatria.
Vamos para outro texto, 1 Coríntios capítulo 10. É só avançar um pouquinho ali, Atos, Romanos e depois Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 13. 1 Coríntios 10, 1 a 13. Atos, depois Romanos, depois 1 Coríntios. Capítulo 10, 1 a 13. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, 1 a 13, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus, ó o que está aí no 5 ali. Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Essas coisas foram feitas em figura, olha ali, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo se assentou-se a comer e beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Vamos dar uma pausinha aqui antes de avançar. Eles tentaram a Cristo. Mesmo antes de Cristo ter vindo, Cristo sempre foi. Assim como o rei Davi falou de Cristo nos Salmos, isso está escrito. Então Cristo sempre foi. Ainda que não viram Cristo em pessoa, mas eles sabiam do Messias. Então, eles tentaram a Cristo aqui. E o que aconteceu? Caíram 23.000. Não murmureis, no 10 ali. Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Até aqui. Então, da mesma forma, aqui, como eu tinha dito das testemunhas, irmãos, aqui essa carta foi escrita por Paulo. Então já vimos Judas, não Judas Iscariotes, né? Judas, que escreveu a epístola, não é Judas Iscariotes, é o irmão de Jesus, né? Então, Judas, depois Judas, depois a gente viu Estevão, falando ali em Atos 7, né? Depois a gente vê aqui Paulo escrevendo sobre isso, todos eles falando a mesma coisa. Será que eles estão todos errados, irmãos? Porque isso aqui são testemunhas, todos eles viram Jesus com os olhos. Exceto Paulo, né, que foi chamado na mesma geração, mas de uma forma sobrenatural. Todos os outros que escreveram a palavra, irmãos, não é tudo que entra na Bíblia, não. Quem entra na Bíblia são pessoas que viram Jesus com esses olhos, olhos humanos, né? Não é em espírito. Exceto Paulo, mas Paulo foi contemporâneo deles. Pedro fala sobre Paulo, então a história dele está entrelaçada. Então, todos esses que viram Jesus ressuscitar, subir aos céus, escreveram a palavra. Todos eles falam sobre isso, irmãos. Será que eles estão errados? E eles lançam isso como advertência. E esse aqui repete as mesmas coisas, irmãos. Olha a semelhança. Eles viram sinais sobrenaturais, como ele começa narrando aqui no versículo 1. Sinais sobrenaturais. Nós já vimos, né? A gente já falou. Eu vi sinais sobrenaturais, então eu sou de Jesus. Cuidado com esse pensamento. Você pode ter por trás disso, pode ter vaidade, né? Até eu já orei por alguém e houve milagre. Não, o milagre foi do Espírito Santo, não foi nosso, né? Ainda que a gente orou e o milagre aconteceu.
Então, essas coisas, né? Eles viram esses sinais, foram batizados, né? Que o mar, aquela travessia é um batismo coletivo, né? No mar. Comeram da mesma comida espiritual, olha ali. Né? E nós comemos da mesma comida espiritual, irmãos. Não comemos? Nós tomamos a ceia, né? É a mesma comida espiritual, é uma comida só para todos, né? Beberam todos de uma mesma bebida, e nós bebemos da mesma bebida, irmãos, do mesmo cálice. Ainda que a gente dê em copinhos de plástico, né? Mas no coração é no mesmo cálice, né? Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A comida e a bebida não são Cristo, irmãos? É Cristo. Então, todos eles, no seu tempo, ceavam. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Então, irmãos, a gente pode estar dentro disso tudo e não agradar a Deus? Eu não vou responder, porque eu acho que a palavra fala por si só aqui, né? Essas coisas foram feitas como figura. Então isso vale para o Novo Testamento. Se alguém do Novo Testamento está escrevendo, não é uma coisa que é para o Antigo Testamento. São figuras do Antigo Testamento que valem para o Novo Testamento. São figuras e elas valem para o nosso tempo. Foram batizados e comiam da mesma bebida comiam da mesma comida e a mesma bebida espiritual. Viram sinais. Algo familiar aí, irmãos? Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por quê? Por quê? Aí ele começa no 7. Por quê? Porque foram idólatras. Sentaram para comer e beber e levantaram para folgar. Não forniquemos, são fornicadores. Não só fornicadores fisicamente, mas fornicadores espiritualmente também. E caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo. Então, irmãos, não tentemos ao Senhor. Lembra de uma das tentações de Cristo? Satanás tentou a Cristo com a palavra. Não tentemos a Cristo, irmãos. Usando da palavra subterfúgios, escamotagens da nossa alma, né? Subterfúgios que a gente quer usar a palavra para atingir os nossos próprios meios carnais. Os nossos fins carnais, perdão. A gente tem um objetivo carnal, que não é de Deus, e a gente usa a palavra e distorce. A gente está tentando a Deus com isso. Cristo foi reto. Não murmureis, como alguns deles também murmuravam e pereceram pelo destruidor. Ora, essas coisas sobrevieram como figuras, como ele já disse, né? Ele repete aqui, para aviso nosso. Aquele que cuida está de pé, olhe que não caia. Nós podemos cair, irmãos. Aliás, eu creio que todos ao longo, né, a não ser que a gente recém entrou na fé, a gente já viu pessoas, irmãos de fé, como eu já vi, que caíram. Que a gente diria, não, aquele irmão não cai de jeito nenhum. E caiu. A gente já viu isso. Então não está escrito nada aqui de novo, nem que não acontece. São tudo coisas reais que acontecem. E serve como aviso, como está escrito aqui. Para quê? Para nos botar medo de forma alguma, irmãos. Jesus morreu por nós para nos dar segurança, para nos dar salvação e certeza da salvação. Para isso a gente tem que andar no caminho buscando o Senhor. Se tropeçamos, oremos, pedimos perdão e Ele nos perdoa. Agora, tentar a Cristo não é uma questão, é uma questão de desejar tentar a Cristo. Se nós queremos a verdade, amamos a verdade, tropeços vão acontecer. Mas a gente vai ser exortado, se corrige e a gente é limpo, a gente é perdoado sim. Agora, esses aqui não é isso. Eles queriam. Deus sabe a medida do pecado, né? Nós não sabemos, só que o que para nós vale de lição é a gente não brincar com o pecado. Vamos para mais um texto, tá? Tem mais um ainda aqui. Agora nós vamos ali para Hebreus, capítulo 3. Livro de Hebreus, lá para frente agora, lá um pouquinho antes de Apocalipse. Um pouquinho antes, voltando a Apocalipse, né, tem Hebreus. Um pouquinho antes de Tiago ali. Volta Hebreus, aí tem Judas, lá e ali tem, né, as epístolas de Pedro e de João.
Aí depois tem Tiago, depois Hebreus. Mais para o final. Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 9. Hebreus 3, 7 a 9. Hebreus 3, 7 a 9. Diz assim. Hebreus 3, 7 a 9. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, olha ali de novo, tentar Deus, né? Me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, pois, irmãos, que nunca haja em vós qualquer de vós de um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Aqui está dito o que aparta de Deus, irmãos. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo quê? Engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se, tem duas letrinhas ali, S e se, prestem atenção no se, retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçai vossos corações como na provocação. De novo, ele está sendo redundante, né? Repetindo a mesma coisa. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Não são todos que fizeram isso, irmãos. Estarmos numa igreja, nós podemos estar com o coração mau e infiel. Não são todos, como diz aqui. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram? Tá bem claro aqui, irmãos, com todas as letras. Cujos corpos o quê? Caíram no deserto. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa do quê? Da incredulidade. Então, o próprio texto se explica, irmãos. O próprio texto se explica. A gente vê, porque não tem como agradar a Deus, a palavra diz, sem fé. Sem fé não podemos agradar a Deus. A incredulidade gera o quê? Desobediência. E aí vem o quê? O engano do pecado. Vê que vem a palavra engano junto. Engano é o quê? Mentira. E o que o engano está associado? A mentira. Quem é o mentiroso? O diabo. Então o engano do pecado vem por qual caminho? Pelo diabo. E o que acontece por esses que são incrédulos e andam nesse caminho de infidelidade? São cegados, irmãos, porque a mentira cega. Aí a gente entende, daí quando a gente abre os evangelhos, e os evangelhos falam das profecias de Isaías, inclusive, que fala que o povo ia ser cegado. Por que Deus cegou o povo? Será que Deus tem prazer em cegar pessoas para que elas se percam? Será que Deus tem prazer? Pensa, irmãos, Deus mandou Jesus, seu filho. Agora eu vou cegar esse povo para eles não enxergar. Deus fala de uma forma espiritual, ele não fala de uma forma direta. A gente tem que ler a palavra, buscar amar a verdade para a verdade se revelar. Deus não tem prazer em cegar pessoas, mas quem andou nesse caminho de incredulidade, dureza de coração, desobediência, ainda que participou, vê bem, nós vimos isso, irmãos, não sou eu que estou dizendo. Participaram do batismo, que foi a travessia do mar, participaram do mesmo pão, da mesma comida, do mesmo alimento, mesma bebida espiritual, que é Cristo. A palavra diz isso, nós lemos, né? Esses ainda assim
Deus se desagradou deles e o que Deus fez? Eles viram milagres e tudo isso aí, a gente já viu. O que Deus fez? Se afastou deles. E permitiu que eles vivessem a mentira que eles queriam. E a cegueira deles, esse laço da mentira faz com que a mentira que eles estão crendo se confirme e se torne a verdade deles. Os irmãos entendem? Então não há uma decisão de Deus espontaneamente, deliberadamente, que mandou seu filho fazer isso. Cair no engano do pecado já é consequência, já é juízo. Quem cai no engano do pecado já está em juízo. Oremos para que Deus tenha misericórdia e tire do pecado. Tem uma palavra, agora não me recordo em qual das cartas de Paulo, que diz isso, para aqueles irmãos desviados, que a gente permaneça, né, sendo constantes, buscando em oração, que eles saiam porventura do laço do diabo. Eu não me recordo muito bem, talvez em Tessalonicenses. Deu um branco agora. Mas é isso. O laço, a mentira gera um laço, gera cegueira. Não é de se admirar que muitos não enxergam, espiritualmente falando. Eu posso pecar à vontade, porque Jesus morreu na cruz. Essa é uma das mentiras. É uma mentira isso. Deliberadamente. Não que não vamos pecar, porque a nossa carne continua operando. Mas nós vamos repudiar o pecado. E se estamos amarrados a eles, nós vamos orar, jejuar, clamar ao Senhor para Ele quebrar esse laço. Porque muitas vezes é difícil. Sabemos que estamos amarrados ao pecado. E é difícil. A pessoa está presa num vício, é muito difícil. Da fornicação, da pornografia, da heresia. Heresia também é laço do diabo. E aí tem toda aquela lista dos frutos da carne. Em Gálatas 5, os irmãos conhecem. Então, irmãos, sabemos que quando vemos, por exemplo, uma seita pregando mentiras e pessoas que creem que a gente... Não, mas isso é impossível. Uma mulher, que nem tem lá na Coreia do Sul, se não me engano, que diz que é Jesus e muita gente crê. E é uma igreja que tem bem mais membros que a IBC, irmãos. Quantidade de membros não quer dizer fidelidade à palavra. E aí a gente fica perplexo. Como pode isso? Como que pode pessoas crerem nisso? Pode porque eles estão presos ao laço do diabo da mentira. E já é juízo isso por si só. Agora, esse juízo cabe ao Senhor. Deus é soberano, nós não entendemos. O que nós podemos e devemos fazer é orar por eles, clamar que esse laço se quebre. Que eles sejam libertos do laço do diabo, do engano, da mentira. E sejam despertados para a verdade. Quem que tem os olhos abertos, irmãos? Lembra? É aquele que Jesus dá a palavra e a palavra firma nele. É isso que diz nos evangelhos. É isso que Jesus diz em João 8, em outros versículos, outras passagens. Quem tem os olhos abertos? Quem se firma na verdade. Aqueles que amam a verdade. A verdade, muitas vezes, ela não é muito boa de ouvir, não. Por isso que a palavra fala que no fim dos tempos vai ter um povo que tem o quê? Comichão nos ouvidos, que não quer ouvir a verdade, porque a verdade incomoda, eles amam mais a mentira. É evidente que a mentira tem um sabor bom, é evidente, irmãos. Ninguém abraçaria uma mentira por si só pelo belo prazer de abraçar uma mentira. Todo mundo que abraça a mentira crê que está abraçando a verdade. Mas ela tem um prazer. Mas a verdade, que é uma só, que é a verdade de Deus, essa é a única verdade que existe, a verdade, muitas vezes, ela não é agradável. Ela dá coceira no ouvido. Coceira no ouvido. Isso é o que a palavra diz. E no fim dos tempos vai ter mais povo que tem coceira nos ouvidos. Então, que tudo isso sirva de alerta, irmãos. Para o nosso tempo, que nós vimos aqui, Hebreus, há alguns que defendem que é Paulo o autor, mas muitos defendem que não. Eu não tenho uma opinião formada, eu creio que não foi, porque o estilo, a forma de escrever não é bem a de Paulo. E Paulo sempre assina as cartas dele aqui, não tem o mesmo estilo e toda a forma, né, de apresentar. Então é um outro autor, né?
Mas no mínimo temos 3, mesmo que for Paulo, temos 3 testemunhas. A palavra diz, e por meio de 2 ou 3 testemunhas, seja toda a verdade estabelecida. E aqui nós temos aqui 4 testemunhas, no mínimo 3, que falam a mesma coisa, irmãos. Que a gente esteja aberto, irmãos, a ouvir e a entender isso, a receber no coração essa palavra, irmãos, a meditar nisso. Porque isso não são coisas que nem o pastor Alan, eu criei, ou muito menos o pastor Alan, ou qualquer um de nós. Não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fala isso. E que a gente tenha os olhos abertos, irmãos, para não cair no laço do engano do pecado.